Lancemos, nos joguemos nos seus pés, que o nosso lugar é nos pés dele. Abram em Apocalipse, capítulo 16, versos 9, uma palavra de ânimo, muita gente falando desse calor. Quantos estão achando a nossa cidade muito quente? Levante a mão aí. Está um calor terrível. Não é porque o homem arrancou árvores ou desmatou, é a profecia. Para cada uma profecia da Bíblia, o diabo, cada profecia da Bíblia que está se cumprindo, é para levar os homens ao arrependimento. Mas o diabo tem uma tese paralela. Quando verdes maremotos, terremotos, vocês podem ver, Jesus está voltando. Mas o diabo vai soprar no seu ouvido que os terremotos, os maremotos, os ciclones, os tufões, é porque o homem arrancou uma árvore. Deus quer levar o homem ao arrependimento através dessas catástrofes. E o diabo quer levar o homem a se arrepender de ter arrancado uma árvore. Por favor, eu sou a favor que desmate não. Mas para cada uma profecia da Bíblia, o diabo que criou uma tese para justificar os acontecimentos bíblicos. E até quando a igreja não estiver mais na terra, já tem uma tese também dos ufólogos dizendo que os extraterrestres vão levar os iluminados da terra. Creiam na Bíblia mais do que nunca. Creiam na Bíblia. Se você vê ciclones, vendavais, se você vê terremotos, se alegre, Jesus está voltando. Amém? Não é porque o homem arrancou uma árvore. Ninguém está falando que tem que desmatar, não. Eu falei isso aqui? Não. Ninguém está dizendo que tem que matar os animais. Mas olha, há um amor pelos animais hoje que está substituindo as famílias. Está conversando no presbitério. Tem gente que perde um cachorro e diz: "Oh, perdi meu filho." Cuidado. São substitutivos da família. As pessoas, tanta frustração com a família que estão substituindo por animais. Muito cuidado, irmão. Estou dizendo para ninguém criar os animais, não, viu? O Belândia, por exemplo, nunca vi exterminar tanto, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas ele já confessou, já pediu perdão. Tá? O Belândia é um bom homem. Você conhece a história, né, Zé? E demolidor de animais. Os maremotos, ciclones. Por que está acontecendo? Fala com autoridade. Amém. Não é porque o homem arrancou uma árvore, matou animais, por favor. Aleluia. Leia. Eu acho que sim. Deus mandou uma chuvinha, né? Obrigado aqui. Vai resolver, né? Quanto é uma pela? Alguém pode doar depois, fica à vontade. Você fica à vontade, é aquele microfone que pendura aqui e a gente fica livre. Por favor, leia essa tradução, Apocalipse 16, versos 9. Vou tentar ser breve, viu, irmãos? Mas está pegando fogo aqui dentro. Me perdoa. Apocalipse 16, 9. Isso. Na linguagem de hoje, não é isso? Isso. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram, nem deram glória a Deus. Ele está falando de um forte calor. Apocalipse 7:1. Então eles falam logo que a camada de ozônio, que o homem acabou com a camada de ozônio. São muitas teses e teses
antiteses. Eu creio que Jesus disse que iria acontecer. Amém? Vamos lá. Eu creio na Bíblia, viu, gente? Eu creio em tudo. Por exemplo, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Eu sou apaixonado pela palavra. Eu creio na ideologia de Gênesis. O presbitério chega e me olhou. Ó, ideologia de Gênesis. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Eu sou louco pela Bíblia. Eu não confio nos homens. Eu creio na Bíblia. Deus está dando certo na minha vida e na vida dos meus companheiros, na vida dos irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. Quem não quiser crer, que não creia. Eu creio. Pode ler. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos que sopraram na terra, no mar e em qualquer árvore. Irmãos, 2024 está vindo. E eu queria que a coisa mais importante que você venha pedir aqui nessa manhã seria temor de Deus. O temor de Deus é a porta que se abre para o cumprimento de todos os outros princípios. Tem muita gente perdendo o temor. Não vai dar tempo a gente dizer o que é temor. Não vai dar tempo a gente dizer aqui qual as consequências de quem tem temor, baseado nos textos, mas eu postei para os líderes. Esses líderes podem dar no seu grupo caseiro uma média de 26, 27 versículos sobre temor. E você copia as consequências de quem tem temor, a longevidade, as promessas para quem tem temor, e também os prejuízos para quem não tem temor. Então, eu vou tentar ler alguns textos, você só precisa copiar a referência. Mas se você quiser mais clareza, peça a seu líder, que a gente deu isso aí. São muitos os textos. Começar em Êxodo 20, e disse Moisés ao povo: não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Está baixando o céu, não está? Eu estou lendo para você Salmos 2, versos 11. Serei o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmos 33, 8. Tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo. 34, 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Você pode aqui nessa manhã clamar a Deus por temor. Se a coisa começou a relativizar na sua cabeça, se algumas frases começaram a entrar no teu coração, frases criadas por Lúcifer lá no inferno, que diz assim: não tem importância, todo mundo faz, que bobagem, todo mundo está fazendo. Frases como essa eu não penso assim. São frases que têm entrado até dentro da igreja. Deus quer restaurar o temor. São vários textos em Salmos, mas eu vou pular esses de Salmos, tá? Aonde, e vamos para Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tem tradução que diz sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem tem temor, Deus vai projetar em você uma sabedoria que está acima de qualquer pós-doutorado feito nas maiores universidades do mundo. O temor a Deus está acima de qualquer coisa que você possa imaginar. Se você perdeu, se sua mente começou a abrir espaços, e se você perdeu alguns terrenos para o relativismo,
Hoje nós oramos aqui, Deus quer restaurar isso na sua cabeça. Se você tem liberado tua mente para ver coisas nas redes sociais, e cada vez mais você tem entrado e visto coisas, Deus quer restaurar o teu temor. As redes sociais têm feito com que as pessoas percam aquilo que tinha tão forte em Jesus. Jesus era discreto, anônimo e recatado. Há muitos textos sobre temor. Provérbios 8:13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Provérbios 3, 7 e 8, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Vai atingir tua alma, teu espírito e o teu físico. Se você estiver enredado em alguma situação, peça socorro, ainda que você não tenha forças, mas não prossiga naquilo que tua carne está apelando para você fazer, porque nessa manhã um bálsamo perdoador e misericordioso de Deus está neste lugar, cercando esse ambiente para restaurar o temor a Ele, porque os dias estão findando, nós estamos na agenda de Deus e o fim chegou. Deixa Deus restaurar isso, ninguém está te condenando nem te cobrando de nada. O Espírito de Deus é um Espírito de perdão e restauração. Não avance naquilo que a tua carne está falando para você. Não avance. Volte para os braços de Jesus, vá para Ele imediatamente, correndo. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus não tem inteligência, Ele tem sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 10:27, o temor do... Que coisa tremenda, por isso que eu quero que você pegue esses textos e você vai copiar. Consequências do temor e consequências da falta de temor. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Provérbios 14:26, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Provérbios 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Provérbios 15:16, melhor é o pouco com temor. Quantos não já invejaram os ímpios? Muitas vezes passa no nosso coração invejar o progresso do ímpio. Ele está dizendo aqui, melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra da humildade. São muitos textos. Pega com o líder, está no zap, vai você e Deus, tem coisas que é só você e Deus. Pega os textos do temor, começa só com esses textos a avaliar qual é a consequência do temor, de ter temor, e a consequência de não ter temor. Alguns grupos caseiros terão recesso. Vai vir o Natal, vai vir o Ano Novo. Fique com os irmãos. A pior companhia para um homem é a solidão. Não fique só. Não se isole. É hora de estar junto. Como tem sido bom eu me render a meus companheiros para eles me darem dicas, cutucada, calma, vá por aqui, isso é bom demais. Nós precisamos estar ligados, dá a mão para o outro assim, agora, onde você está, dá a mão só por um instante, depois você solta. Precisamos estar ligados, vamos chegar no céu igual um cacho de uva, todo mundo grudado, bem grudado, é isso, é assim que vamos chegar, não tem ninguém melhor, não tem ninguém que pegue esse microfone, pode soltar agora, não tem ninguém que pegue esse microfone e seja um santarrão, Teco, Cláudio, Roberlando, eu,
não vamos pegar aqui esse microfone como alguém que é super, não tem super é Jesus. Gruda no teu irmão, pede conselho, se humilha. Você não vai vencer sozinho as dificuldades. Gruda em alguém, entra 2024 com uma nova mentalidade, quebrantado, rendido, humilhado diante de Deus. Pega os textos sobre temor. Temor tem valor diante de Deus. Às vezes eu falo coisas que alguém pode pensar, Rosival é contra a cultura, não é isso. Pelo amor de Deus, Deus usou vários homens cultos. Mas se eu pegar aqui e botar um cara de mim que fez pós-doutorado em Harvard, Cambridge, Oxford, está aqui do meu lado, pós-doutorado, eu boto um desdentado. Não sei por que eu digo desdentado, eu estou entendendo. Feinho, desdentado, analfabeto, me ajude aí, que não sabe fazer o ó com. É assim que os antigos diziam? Está aqui esse desdentado, feinho, analfabeto, daqui do meu lado tem um pós-doutorado. O que esse cara tem, ninguém é contra estudar, nós temos doutores aqui, estou até olhando para uma doutora ali, nada contra, mas o que esse cara sabe, pode até render dinheiro a ele. Mas nessa vida, ele não vai saber cuidar de filhos, da esposa, ele não vai saber cuidar das finanças, ele não vai ter acesso, principalmente, mais do que tudo, acesso ao trono da glória. Esse desdentado aqui, solteiras, olha esse desdentado. E aí vai? Esse desdentado feinho, ele tem temor. Ele tem temor e Deus olha para ele. Ele tem como se portar nessa terra. Aqui agora, o temor abre portas para essa vida e para a outra vida. O modelo para a igreja não é cantor, jogador e ator. O modelo para a igreja é Jesus. E outra coisa, tem um negócio que me dói muito. Como a igreja não sabe valorizar a igreja? Claro que tem exceção. A pessoa não sabe o que é esse contexto aqui. O privilégio de estar aqui. Eu comento isso lá em casa, fazer parte da igreja. Ser irmão de Samuel. Que privilégio de você, Carlinha, tanto tempo conosco. Então eu vou dizer o que se você vê o que a Bíblia fala sobre a igreja. Então eu vou repetir aqui, se eu estiver falando alguma heresia, me corrija. A comunidade científica internacional é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, comunidade escolhida por Deus, é isso? A OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a maior e melhor organização militar de toda a história da humanidade, que detém a maior tecnologia da história da humanidade. Então me corrija, a OTAN é raça eleita, sacerdócio real. A comunidade acadêmica é raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja precisa valorizar. Deus está aqui, mas não está no salão oval da Casa Branca. Essa é a reunião que o fogo dele toma esse ambiente. Lá não diz, se tiver 2 ou 3 presidentes da República reunidos, eu estarei no meio deles. É isso que diz em Mateus 18. A igreja precisa valorizar a igreja. Como você pode valorizar nas redes sociais pessoas que estão com a condenação definida? Você tem que valorizar pessoas que estão caminhando para a eternidade. Como você pode ter como referência essas pessoas? Oswaldo, quem são seus heróis? Está aqui, com eles eu tiro selfie. Não sou contra selfie não, viu? Às vezes eu falando
Por favor, eu sou contra o mau uso das redes sociais. Você sempre segue. Valorize a igreja. Ele não prometeu estar no salão oval da Casa Branca. Ele prometeu estar aqui. Aqui está. A igreja só tem declaração. A Bíblia só tem declaração de amor para a igreja. Não tem para o mundo, para nação nenhuma. Tem o zelo dele com Israel. O negócio de Deus é Israel e a igreja. Temor. Pega os textos sobre temor. Quantos vão fazer isso? Por favor, pega os textos sobre temor na sua casa. Amém? Aí você escreve assim, ó, consequência da falta de temor e consequência de se ter temor. Deus não é um velho que está com a barba arrastando no chão, como colocar o Papai Noel roubando o anfitrião da festa do Natal, que é Jesus de Nazaré, que não passou a existir em Belém, ele já existia, verbo eterno, queridão, lindão do universo. Ali ele tomou a forma nojenta desse lixão que está aqui, a começar de mim, e habitou no lixão, para salvar lixão. Fala, querido. Desculpa. Achei interessante voltar aqui esse Salmo 147:11, que fala de temor. Diz assim: o que agrada ao Senhor é a pessoa que eu temo, e a pessoa que confia no seu amor fiel. Pronto. Amados, perto de aqui cutucar minha batina, eu prefiro paletó. Ele está me dizendo para explicar, lixão, o homem não é nada, né? João capítulo 6 diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, o homem tem prazo de validade. Jesus é eterno e ele é vivo, verdadeiro. Quando eu digo no gozo da minha alma que ele veio para esse lixão, para salvar aquele lixão ali, claro, é isso aí mesmo. Filipão ali, um monte de lixão, ele pegou, limpou, tirou a sujeira, essa porcaria, e disse: vou te tirar de uma sina que estava certíssima, marcada de condenação, e vou te botar no maior projeto da história do universo. Olha, para existir Israel, bastou Abraão fecundar Sara. Para existir o mundo, bastou o verbo eterno dizer haja e ouve. Mas para existir igreja, Jesus teve que pegar, tirar a coroa, entregar para o Pai, para o Espírito Santo, as viagens da minha cabeça, tirar o manto, colocar diante do Pai: Pai, vou descer lá e vou viver o que Adão e Lúcifer, que estavam cercados de honra e privilégios, o que eles não conseguiram viver, eu vou viver, para ser referência para o homem. Jesus não é o melhor caminho, é o único. Jesus não é a melhor referência, é a única. Jesus é o amor, é a glória, é a honra. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Não existe língua de nenhum país um adjetivo que qualifique a pessoa de Jesus. Se você chamar Jesus de magnífico, as pessoas usam a palavra magnífico para descrever uma jogada de um jogador. Se você disser que ele é grande demais, as pessoas também usam isso. Eu acredito que as línguas vêm para só assim descer do céu um vocabulário celestial para dignificar a pessoa de Jesus. Jesus não é o que você pensa que ele é. Ele é muito maior, ele é muito melhor, ele é lindo. Você vê tanta tecnologia e você pensa que ele foi superado. Coitado de você. Nunca ninguém vai criar uma tecnologia que supere esse poder que eu vou dizer agora: onisciência, onipotência e onipresença. Jesus é sem igual. Até o Pai não aguentou ver. Veio 3 vezes a voz do céu que engrandecia ele.
e não me engrandecia quando ele fazia milagre, quando ele se humilhava, o céu se espantava, porque sabia a sua pré-existência. Jesus fez aquilo que era para o homem Lúcifer fazer, reconhecer que não é nada, mas ele é tudo, se curvar. O grande problema do homem é depender, é estar debaixo de autoridade e se humilhar. Jesus não é o que você pensa que ele é muito maior, e ele é muito melhor. Muita coisa para dizer, porque está fervendo, mas eu queria terminar aqui. Eu queria terminar falando algo para vocês. Vou beber uma água aqui. Vou falar algo para vocês. A diferença é de quem tem temor e de quem não tem. Se agarra a isso. Eu queria aqui no final fazer uma oração. A gente de pé, pedindo temor. Que renova o temor. Que renova o temor. Uma sensibilidade dentro de você. E o terreno que foram cedidos, o Espírito de Deus vai conquistar para você nessa manhã. As coisinhas do tipo, não tem importância. O que tem? Todo mundo faz. Um dia me chamaram de ET, extraterrestre. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Queria muito ler mais textos sobre temor. São fantásticos. Mas vocês vão fazer em casa. Faça isso. Em 1969, a Apollo 11, projeto americano, lançou no espaço a Apollo 11. Havia uma guerra terrível, Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia para quem chegava primeiro. Em 1969, a Apollo 11, com 3 tripulantes, um homem chamado Neil Armstrong, 38 anos, Buzz Aldrin e Michael Collins. Esses dois até tiveram uma briga, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, para ver quem pisaria primeiro na Lua. Michael Collins ficou no módulo lunar e primeiro desceu Neil Armstrong. Esse homem tinha temor a Deus. Quando ele chegou na Lua, ele abre no Salmo 119, versos 1. Desculpa, perdão, Salmo 19. Salmo 19. E ele diz o que nós podemos dizer para entrar em 2024. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de sua mão. Neil Armstrong, ele leu isso na Lua. Engenheiro espacial, poderia dizer muita coisa em termos de vaidade. Ele foi o primeiro, cheio de temor. Ele viu, pisou na Lua e leu Salmo 19. 1969. Eu era criança, ainda não tinha nascido, perdão. Nasci em 63. Mas em 1961, um homem chamado, um soviético chamado Yuri Gagarin, ele foi o primeiro a sobrevoar a órbita da Terra. E ele foi o autor daquela frase, 2 frases que ele disse. Yuri Gagarin disse assim: a Terra é azul. Todo mundo ouviu falar essa frase. Ele virou uma celebridade na Rússia, e a propaganda comunista usava ele. Só que esse homem, diferente de Neil Armstrong, ele comete a ignorância, e há uma discussão se foi Yuri Gagarin que disse isso que eu vou dizer aqui agora, ou se foi o seu líder, Nikita Khrushchev, que declarou: nós estivemos no espaço e não vimos esse Deus. E o Armstrong morreu tem pouco tempo, alcançou os netos, ficou velho. E Yuri Gagarin estava fazendo um voo de rotina no MiG-15, na época era o que tinha de melhor. E ele caiu, morreu ele,
e o copiloto. Eu não estou dizendo que Neil Armstrong ele tinha temor só porque ele leu o texto. O texto foi consequência do temor. Ele honrou a Deus na lua. Vocês terem uma ideia da grandeza de Deus, a lua é um satélite da Terra, faz parte da nossa galáxia e que é infinitamente grande, a nossa galáxia. E os caras ficavam admirados, agora descobriram que há bilhões de galáxias. Eu gosto da colocação daquele autor, esqueci o nome dele agora. Ele disse que o Verbo Eterno, depois que criou tudo, ficou se divertindo, criando galáxia e jogando os planetas. Era a diversão com o seu poder infinito. Você decide a tua história. O temor decide a tua história. Deus pode estar fazendo uma revista agora na nossa mente. Como estão as nossas escolhas? Como estão a nossa escala de valores? Que critério de avaliação você tem na hora que você decide? Quais são as suas motivações? É o propósito eterno de Deus? Como eu falei para um casal na estante, casou, Deus deu casa, Deus deu carro, Deus deu móveis, casou, está falando desse casal. Só que Jesus está te vendo além. Falando para esse casal, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Deus está passando em revista aqui. Quais são os seus valores? O que você está reconhecendo que você já está cedendo? Não é bem assim, claro que falou. Eu acho que ele é muito radical. Aquele Roberlano nem se fala. É assim que começa. É assim que começa. Veja a tua escala de valores. Veja como está a tua vida, o teu coração. Ele está passando em revista, não para te condenar, não para te desanimar, mas para te absolver, te liberar o perdão e você sair daqui outra pessoa. Que nós oramos que Deus traga o impacto da sua graça sobre nós nesse encontro que foi conduzido e está sendo conduzido minuciosamente pelo Senhor. A energia ali complicada, perto falou aquele negócio lá de Apocalipse, não é? Coisas de Deus. A atitude de Neil Armstrong, uma atitude graciosa, mas tem a atitude de Yuri Gagarin. Muita gente está pegando o caminho desse homem. Que possamos pegar o caminho do temor e da rendição à pessoa de Jesus. Só vamos ficar de pé diante da nossa família, só vamos ficar de pé diante dos homens se estivermos caindo diante dos pés de Jesus. Você que tem cedido às vaidades das redes sociais, aquilo entrou no teu coração, virou uma epidemia geral. Gente do mundo já está falando sobre isso. Quando nós começamos a falar contra, o YouTube está lotado de especialistas falando. Eu estava vendo no YouTube o cara colocando um tanto de gente morrendo para fazer uma selfie. Virou uma doença. É a linha do diabo ter e ser visto, notado, apreciado, aplaudido, objeto da cobiça, do elogio. O ser humano busca aplauso. Só que essa carne que o inferno estimula, depois de 24 horas, ninguém aguenta ficar. Esses são valores importantes. Que Deus restaure, temor, fique de pé agora, por favor. Agora é você e Deus. Existem coisas que ninguém pode fazer por ninguém. Só você pode fazer por você agora. Ninguém pode fazer por você agora, nesse momento, o que você deve fazer. Comece a avaliar a sua mente, o que você tem cedido. Aleluia. Veja o que você tem cedido. Veja o que você tem liberado. Veja o que já está na tua mente, que você já considera que não tem problema.
E não é nada demais. Veja o quanto você tem cedido, o quanto eu, Rosival, tenho cedido, o quanto Sérgio, Cláudio, Roberlândio, o quanto nossas famílias têm cedido. Que Deus restaure o desejo pelo que é anônimo, discreto e recatado. Senhor Jesus, traz a tua glória sobre nós. Salve a minha família, salve a família de Cláudio, de Terra, de Roberlândio, de Eliseu, de todos os líderes aqui, de toda a igreja, Senhor. Todo terreno que foi cedido, nós queremos de volta. Nos dá de volta o terreno cedido aqui na mente. Restaura o temor, invade nossas mentes com o teu temor. Dá novo nascimento agora, Deus, batido com o Espírito Santo do Senhor, irá fazer, mas faça alguma coisa no meio da tua igreja. Confessamos, Senhor, as nossas fraquezas aqui nessa manhã. Confessamos as nossas misérias, a nossa inferioridade, as nossas mediocridades. Confessamos o mau uso da nossa mente, o mau uso do nosso tempo. Restaura isso agora em nossos corações. Restaura agora em nós esse temor, todo laço na mente de alguém que caia por terra. E quem quiser vir aqui na frente agora, venha. Se você quer uma oração específica por imposição de mãos, seja corajoso, venha aqui na frente. Se você está desanimado e você quer ser agraciado por Deus, você pode vir. Aleluia, vamos cantar isso a Ele. Mas um desejo eu tenho